Pessoal, a conversa aqui está de alto nível, a gente está falando do mercado de caminhões. A gente tem uma pergunta aqui. Weder, desculpa se eu errei seu nome, Weder ou Weder Queiroz. Ele está fazendo uma pergunta aqui, aproveitando até que o Carlos falou do agronegócio. Como vocês veem o início da operação da Ferrovia Norte e Sul para o mercado de fretes no agronegócio? Okay. Assim nós vemos ainda, nós temos um problema sério no Brasil, que é alguém ter um pai e uma mãe, no caso do transporte ferroviário. Nós vemos que o transporte ferroviário está evoluindo muito no Brasil, principalmente a conexão entre o maior estado produtor agrícola, que é o estado de Goiás e o estado do Mato Grosso, seja do norte e do sul, e a ligação que existe entre o Porto de Santos e o Porto de Paranaguá. Se você compara hoje, por exemplo, um caminhão pesado transportando grãos, né, nesse mesmo trecho, você tem um gasto muito maior do que o transporte ferroviário. Fato é que, para que isso aconteça de modo, digamos assim, muito mais intenso, é necessário um investimento muito grande na parte de infraestrutura ainda, né? Nós vemos ainda que os trilhos, as condições dos trilhos, as condições de baldeação, as condições de carregamento e descarregamento ainda não são ideais. Por exemplo, nós temos um problema sério com a maioria dos grãos, que é a quantidade de perda que existe ainda comparada com o transporte rodoviário. Então, a perda do grão que existe no carregamento, no descarregamento, né? Então, tudo isso ainda não levou para disparar isso. Existe um interesse muito grande por parte dos estados produtores, existe uma pressão muito grande em Brasília para que haja um investimento muito mais intenso do governo federal, mas isso é uma coisa que nós não vemos no curto prazo, porque nós sabemos o que o governo tem hoje para gastar, não é verdade? Então, falou-se muito de estar em um investimento particular, lançou-se consórcios para estar fazendo investimento nesse modal, mas ainda a coisa não está concreta. Então eu vejo que a participação é muito idêntica ao que aconteceu nos próximos anos. O caminhão não chega onde o trem chega, e o trem também não chega onde o caminhão chega. Não. O modal tem que se conversar, né? Não, isso é o que acontece no mundo inteiro. Um país que tem uma rede ferroviária, uma malha ferroviária bem estabelecida, ela nunca tem a capilaridade dos caminhões, né? Então, os grandes troncos de movimentação de cargas normalmente são feitos por ferrovias, mas o abastecimento da ferrovia, tanto na entrada da carga como na saída da carga, é feita por caminhões. No Brasil, particularmente, onde a produção agrícola é muito grande, os grãos, a ferrovia nunca vai chegar nas fazendas, né? Mas ela vai ficar sempre aí num tronco principal, aqui 400, 500 quilômetros das ferrovias. Aí os caminhões, ao invés de andarem 3.000 quilômetros, né, porque tem que sair lá do Mato Grosso, de Sinop, bater lá em Paranaguá e voltar, ele vai fazer, em vez de fazer uma viagem ou duas por mês, ele vai fazer 10 viagens por mês, né? Isso vai fazer com que o custo, o frete por tonelada caia. A produtividade do caminhão vai aumentar muito em cooperação com as ferrovias. Então, nós da indústria, né, nós da Scania, vemos positivamente a ampliação da malha ferroviária e da especialização dela nesses grandes troncos ferroviários. Um caminhão que roda 3.000 quilômetros e para 2 dias num terminal, 3 dias no outro, não é um caminhão economicamente viável. Então, é uma venda ruim para nós. Nós preferiríamos ter um caminhão que chega no terminal, carrega, vai, anda 400 quilômetros, carrega e volta, porque aí sim a conta do transportador e do agricultor vai fechar. E o custo por tonelada vai cair, vão ser necessários mais caminhões e ele vai ter renda para pagar, inclusive, uma tecnologia melhor, que vai ser benéfico para ele e para a sociedade. Muito bom. A gente agradece aqui ao Weder, desculpa se eu não sei pronunciar o seu nome, obrigado. Pessoal, vai mandando sua pergunta, a gente está falando aqui de mercado de caminhões, a gente já fez um balanço bem completo, bem profundo de 2013 a 2018, falamos de 2019, estamos aqui na Fenatran,
essa feira maravilhosa, primeira Fenatran com a nossa nova geração. O Silvio já falou da nossa expectativa com os novos caminhões, entregando ainda mais rentabilidade. E agora vamos falar um pouquinho de 2020. Já passamos aqui por vários assuntos, né? Mas para nossos colegas, nossos amigos do transporte que estão nos assistindo, qual que é a expectativa que a gente carrega para 2020 e para esses próximos anos, né, Carlos? Você até comentou já do Euro 6, acho que podemos agora falar um pouquinho aí de 20 e os próximos anos. Ok. Nós temos, o ano que vem ainda é um ano que nós temos uma grande expectativa, né? Nós vemos que o setor, por exemplo, dos pesados deverá continuar num crescimento. Nós não vemos ainda que o setor de leves e o setor de semipesados e médios ainda vai reagir muito, né? Ainda faltam algumas definições, existem já muita consulta no varejo pequenininho, para estar aumentando nos concorrentes de vocês as consultas de varejo, né? Mas nós achamos ainda que a participação dos pesados ainda possa atingir a 54%, 55%. Isso entre o próximo ano e o ano do 2021. O ano que vem nós vemos, no mínimo, um crescimento de 20%, né? Então, o mercado deveria estar atingindo alguma coisa ao redor de 122.500 a 125 mil caminhões, do qual a participação dos pesados teria alguma coisa entre 64 a 67 mil unidades, né? Pelas razões que nós já mencionamos, né? Cada vez mais esse povo que está aqui hoje, você pode dar uma olhadinha, né? No setor da Mercedes-Benz, no setor aqui da Scania, etc., a quantidade de gente que está aqui, né? Eu me lembro muito bem que eu fiquei impressionado, viu, Silvio? Quando eu fui uns 2 anos atrás, não, foi o ano passado que eu tive na Europa e eu fui de Verona para Milão, na rodovia, uma rodovia de 5 pistas, e a gente precisava ficar muito atento na pista de maior velocidade para dar seta para entrar para as outras 4, porque era só bruto um atrás do outro. Exato. Então a gente vê que realmente esse sentimento está chegando para o Brasil, né? Está chegando para o Brasil e é um caminhão que, independente do modal que ele está transportando, eu acho que cada vez mais as empresas estão botando na ponta do lápis, chegando à conclusão que o bruto ele é muito mais econômico. Se nós tivéssemos no Brasil estradas muito melhores, uma viária muito melhor, nós estaríamos, tenho certeza absoluta, num país como este, muito melhor. Mas, de qualquer maneira, nós vemos que, como eu já disse anteriormente, que a expectativa no campo é uma expectativa muito maior do que a média do PIB brasileiro, então eu acredito plenamente que nos próximos 2 anos nós teremos um incremento da participação dos pesados no total de caminhões vendidos ainda no Brasil. Tá? Então é isso que eu acho. O ano que vem, ainda mais consolidação da nova geração, né? Nós estamos vendo aqui, meus amigos, olha as maravilhas que a Scania trouxe aqui para a feira. Os clientes estão comprovando, se surpreendendo com as promessas da Scania. E agora é um caminho que não tem mais volta, né? Já temos o caminhão segundo mais vendido da indústria em apenas poucos meses. Queria que você falasse um pouquinho também das encomendas, o que os clientes estão dizendo para vocês da área comercial. O Silvio é nosso diretor comercial, dessa rentabilidade prometida pela Scania, essa economia. Você tem razão, Carlos. A razão principal da nossa participação na Fenatran desse ano não foi fazer vendas, né? Foi comemorar com os mais de 8 mil clientes que já compraram a nova geração e comprovaram que o rendimento é realmente superior às outras opções disponíveis e significativamente, não é uma pequena redução. Isso para nós é um motivo de muito orgulho pelo investimento que fizemos e pelo reconhecimento do mercado do resultado efetivo que eles entregam. Isso resultou em vendas adicionais, como eu falei, e obviamente que esse efeito vai perdurar durante 2020. Eu fico feliz com a posição do Carlos também, né, com relação à perspectiva positiva para 2020. A Scania partilha dessa perspectiva positiva. O quanto é difícil, o Brasil é um país que falar números é complicado, né? Nós podemos ser surpreendidos positiva ou negativamente de um dia para o outro. Mas efetivamente a perspectiva é positiva, a gente vê sinais aí, como o Carlos disse, em vários segmentos aí de crescimento.
a demanda por caminhões pesados cresce, isso nos dá motivação para continuar nossa luta. O que eu posso dizer é que o nosso objetivo não poderia ser outro que não buscar crescer um pouco a nossa participação relativa no mercado de caminhões pesados no Brasil. Temos todas as ferramentas para isso, temos uma excelente nova geração. Essa nova geração trouxe também por trás, um pano de fundo, uma necessidade de um aperfeiçoamento muito grande da força de vendas da rede de concessionários, da força de pós-venda da rede de concessionários para fazer frente a essa nova geração, a poder buscar o caminho, o cliente certo na hora certa e entregar a solução adequada. Isso tudo nos dá uma caixa de ferramentas potente para lutar por esse crescimento de participação no mercado. Então, ou seja, o otimismo continua, a gente está entregando um produto. O Carlos até falou um pouquinho de manutenção, né? Estamos com soluções fantásticas de serviço também. Claro, então, do ponto que o Carlos tocou, hoje nós temos um custo onerado, nosso frete é onerado pela má qualidade das rodovias, o que faz com que o custo de manutenção seja mais alto, obviamente, o consumo de combustível seja mais alto, obviamente também. Então, se houver um investimento para a melhoria das condições das rodovias do Brasil, o benefício direto vai ser a redução do custo do frete, porque esse custo adicional vai desaparecer, né? Isso é parte do famoso custo do Brasil. Exato. Além disso, no caso da Scania, mesmo com essa circunstância difícil da manutenção em função das estradas, nós estamos lançando programas novos em que o transportador pode pagar essa manutenção em parcelas ou por quilômetro rodado. Ainda mais, a gente introduziu as alternativas de programas de manutenções flexíveis, que o custo varia em função do consumo de combustível. Quanto menos combustível for consumido, menos vai pagar pela manutenção dos caminhões. Você vai dizer, mas o que tem que haver uma coisa com outra? É mais ou menos lógico. Quanto menos consumo de combustível, menos estresse a máquina está sofrendo, menos desgaste ela vai ter, o que viabiliza, numa relação muito honesta e transparente, nós cobrarmos menos dos nossos clientes. E também da nova geração nós temos a possibilidade de fazer manutenção de acordo com a realidade da operação. Através da conectividade nós temos todas as informações recebidas de forma constante das condições de operação, das condições da máquina em si, e nós pré-analisamos aquelas condições e recomendamos uma manutenção mais adequada, o que algumas vezes estende o período de manutenção, outras vezes reduz para garantir que a máquina seja utilizada na melhor condição e que o custo de manutenção seja o necessário, nem mais e nem menos. Isso tem provocado um resultado muito positivo nos nossos clientes, contribuindo para a redução do custo operacional, não só através da redução do consumo de combustível, mas também uma adequação maior do custo de manutenção à sua real necessidade. Muito bom, olha, a nossa audiência está muito boa. Falei para vocês que o assunto ia interessar. Agradecemos aqui o Antônio Silva, lá da Paraíba, pela audiência. E temos aqui uma pergunta do Adilson Moura. Os caminhões elétricos e a gás são uma solução a médio prazo? Silvio? Como é o nome do nosso ouvinte? É o Adilson Moura, está com a gente aqui ao vivo pela live. Obrigado, Adilson. Obrigado por ouvir a gente. Adilson, a realidade não é de médio prazo, a realidade é atual. Nós estamos aqui na Fenatran, a Scania, apresentando duas versões de caminhões a gás para serem adquiridos já aqui. Na verdade, já vendemos, né? Já passamos da primeira dezena de caminhões a gás vendidos na feira, que começam a ser produzidos no Brasil em março de 2020 para entregas a partir de abril de 2020. Então essa já é uma realidade existente e disponível aqui no Brasil. Já em relação ao elétrico, isso demora um pouco, não só no Brasil, demora no mundo inteiro. Existem vários caminhos sendo testados por vários fabricantes de possibilidades de caminhão elétrico bateria pura, caminhões elétricos conectados em rede, mas nenhuma delas ainda se mostrou economicamente viável. O benefício para o meio ambiente é muito forte, mas não é economicamente viável. Para ser viabilizado esses caminhões, precisa de algum tipo de incentivo externo à operação dele, ou seja, um subsídio do governo através de taxas de juros ou de isenção de pedágio
não é possível no Brasil, que tem uma situação econômica, o país, os estados, os municípios, muito difícil, nós podemos imaginar que algum desses 3 níveis de poder vai ter disposição e caixa para investir numa tecnologia. Mas a missão da Scania é trazer esse futuro para hoje, trazendo combustíveis alternativos que já entregam soluções bastante interessantes para a redução da contaminação do ar, principalmente a redução da contaminação via CO2. Por isso nós apresentamos e, graças a Deus, o mercado já vem reconhecendo que são soluções possíveis, viáveis e, mais importante, economicamente viáveis para a situação do Brasil hoje. Muito bom. Carlos, acho que até para fazer as projeções futuras, a gente falou muito disso aqui, né, Silvio? As empresas, o futuro dos investimentos, os embarcadores, eles olhando cada vez mais para quem tem ações de sustentabilidade. Sustentabilidade é agora, não adianta, é aqui e agora, né, Silvio? As projeções futuras, esse tema também tem que estar nisso, né? É todo já um sistema de transporte que vai ser diferente, né? Com certeza absoluta. Nós estamos, eu inclusive falei para o Silvio hoje que a Carcom hoje nós estamos desenvolvendo um estudo para alguns órgãos, sendo custeado por alguns órgãos, inclusive pela própria Carcom, um estudo da matriz energética que vai ter o futuro, né? Inclusive eu já falei com o Silvio que eu gostaria de me reunir com ele, entender bem toda essa experiência que a Scania já está tendo com o veículo a gás, que realmente é uma notícia excepcional para nós que estamos no meio aqui, e nós queremos sentir, né? Trazer um impacto disso para dentro dos nossos números, né? Nós vemos que esse é um mercado que ninguém segura. Não adianta o fulano, o Beltrano dizer isso, é o futuro, né? Acontece, a grande pergunta é quando, como e quem vai fazer isso acontecer, né? No caso do gás, por exemplo, o pioneirismo da Scania é alguma coisa inédita, é uma excelente notícia. Nós vemos que a mesma coisa não acontece nos elétricos, porque nós temos aí um problema muito grande de infraestrutura nos pesados ainda, que é um problema sério, que tem que se pensar como é que eles vão ser abastecidos durante todo o percurso. Mas nós acreditamos que nos veículos leves, nos caminhões leves e semipesados, isso já é alguma coisa factível. Nós vamos ter, no ano que vem, algumas notícias muito fortes de outras empresas, de outras montadoras aqui no Brasil, inclusive aqui na própria Fenatran. Claro. Nós temos aqui a próprio stand da MAN apresentando um veículo elétrico. Eles já estão testando isso com uma empresa já há algum tempo, com a Ambev, né? Que é uma empresa que distribui bebida aí pelo Brasil inteiro, e é uma alternativa muito grande. Mas como disse o Silvio, é factível, isso é uma coisa que vai acontecer. Exatamente. Então, e está acontecendo mas muito mais rápido do que a gente esperava. Carlos, você falou uma coisa muito importante, né? O que eu tenho notado falando com interlocutores de outros segmentos, tem essa visão de daqui 3 anos, daqui 5 anos, né? A realidade, como eu já comentei, é que aqui na Fenatran, apresentando os caminhões, nós já vendemos caminhões. O objetivo não era vender, era apresentar a novidade. Eles vêm porque eles querem, todas as empresas hoje querem contribuir para a sustentabilidade do país, né? Mais e mais empresas aderem àquele compromisso da ONU de reduzir em 50% as emissões de CO2 até 2025. A Scania é uma das signatárias desse acordo mundial. E o esforço é salvar o planeta. Com certeza absoluta. Para salvar o planeta, nós não podemos esperar 3, 5, 10 anos, temos que começar já. Então, a aderência de muitas empresas, embarcadores de porte, para a questão do caminhão a gás e outras alternativas e combustíveis alternativos que existem hoje, é muito forte e muito rápida. Exatamente. E todo mundo tem que estar não só preparado, mas começar a andar nesse caminho. Exato. Porque é inexorável, vai acontecer, já está acontecendo. Exatamente. E eu tenho só uma coisa a completar e a velocidade como a coisa aconteceu. Há 20 anos atrás, a Carcom tem 20 anos. E nós começamos estudando a Comgás na implantação do gás natural veicular, quando começou nos postos de gasolina, porque achávamos que a coisa ia. E eu posso dizer assim, a cidade de São Paulo tinha 17% da malha que tem hoje.
Exatamente. Impressionante como isso evoluiu. Então o gás é uma coisa, gente, basta saber se é um dos dois caminhões que a Scania tem aqui, né? Se é o comprimido ou se líquido. É o outro, líquido. Entendeu? E aí é um estudo que cada transportador tem que fazer, de acordo com a sua operação, tem que ver o que é melhor para ele, qual é o custo que mais se adapta com isso. Mas, gente, não tem jeito. Isso vai acontecer e numa velocidade muito grande. Por isso a Carcon está promovendo esse estudo de matriz energética, não só no Brasil, nós estamos analisando a Argentina, o Chile, o Peru e a Colômbia, né? Estamos com gente lá nesses países vendo qual a experiência que esse pessoal tem lá para trazer essa experiência para o Brasil, né? E nós estamos para acelerar isso aí, para ver como é que esses números, como é que eles se põem no papel, né? Maravilha. Então é isso que a gente está... O Carlos falou aqui da Ambev, a gente também anunciou aqui na Fenatran uma parceria, uma demonstração, né, Silvio? Então, nós estamos colocando 2 caminhões a gás na Ambev a partir do final desse mês. Empresa também que é signatária do acordo da ONU Mundial e que tem uma missão de sustentabilidade mundial e viu os caminhões pequenos e médios, eletricidade como uma solução já para os dias de hoje. E no caminhões de longa distância, caminhões pesados, o gás natural como a solução possível aqui e agora para ser implementada, né? Então, nós temos uma perspectiva muito grande com a Ambev. Eles vão rodar com o gás liquefeito, né? Que é a grande novidade, né? Então, para que o caminhão tenha maior autonomia, nós temos a possibilidade de ter os gases armazenados na forma líquida, gás liquefeito. Isso dá uma autonomia muito grande para o caminhão, 1.100, 1.200 quilômetros, o que atende com sobras as necessidades da Ambev. A outra versão, que é o caminhão com armazenamento do gás na forma gasosa, a autonomia em 500, 600 quilômetros, e a Ambev preferiu essa maior autonomia para dar maior flexibilidade à sua frota. Isso começa agora, fim, os caminhões, um caminhão, inclusive desses 2 da Ambev, são até o que está aqui na feira, e no final de outubro já, não é o ano que vem, agora já, nesse momento. Legal, gente. Pessoal, vamos agradecer aqui a presença de vocês, estiveram com a gente aqui nesse bate-papo muito completo, muito detalhado, muito num nível muito alto. Falei para vocês no começo que vocês iam gostar do que a gente ia falar, então o otimismo mantemos para o final do ano, para o ano que vem. O setor de transporte transporta esse Brasil nas costas, né? A gente agradece então a você que mandou a sua pergunta, a você que nos assistiu. E continuamos firmes aqui. Muito obrigado e até uma próxima Scania na Fenatran.